Mas eu vou iniciar, então, o evento. Eu quero agradecer a presença de todos, né? Quero comentar que essa é uma iniciativa do Grupo de Inteligência Artificial, da linha de Inteligência Artificial, que tem como objetivo integrar os alunos, apresentando trabalhos sendo desenvolvidos, ou trabalhos já desenvolvidos. E hoje a gente tem, então, 3 trabalhos sendo desenvolvidos, e 2 trabalhos sendo desenvolvidos e um já sendo finalizado. O João Olegário é aluno de doutorado do PPGCA, ele vai apresentar o primeiro trabalho, uma metodologia para atuação em tempo real de próteses de mão open source, baseada em sinais bioelétricos e inteligência artificial. Depois disso, a gente vai ter a Bianca Brand, que concluiu há pouco tempo o mestrado no PPGCA também, apresentando um modelo de Smart Campus, com foco em flexibilidade de dispositivos e aplicações, né? E depois nós teremos o Jefferson Lima, vai apresentar o trabalho de mestrado dele, que se encaminha para a etapa final já. É uma rede neural do tipo encoder-decoder para segmentação binária de faces sísmicas. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o professor João Olegário, para ele apresentar, e vou pedir aos colegas, os participantes todos, que coloquem comentários e dúvidas no chat, eu vou ficar acompanhando, e ao final das 3 apresentações, que são apresentações curtas, nós temos um tempo, então, para conversa, troca de informações, sugestões e também para perguntas para os palestrantes. João, por favor, é contigo. Deixa eu já compartilhar a tela aqui, já iniciamos aqui, peraí. O pessoal consegue enxergar aqui uma tela de apresentação? Tá certinho aqui? Sim, está perfeito. Conseguimos já ver. Pessoal, então, boa tarde. Meu nome é João Olegário, eu sou estudante do doutorado em computação aplicada, né? Tô finalizando aqui meu trabalho. Então, a ideia aqui do desenvolvimento, né, é desenvolver um sistema eletrônico, né, que ele vai ter, então, algumas etapas, né, que a gente vai, então, conversar aqui um pouquinho, né? Entre elas, toda a parte de aquisição de sinais, né? Então, a instrumentação para aquisição de sinais. Aqui, no primeiro momento, sinais elettromiográficos, né? E aí, utilizar a inteligência artificial, utilizar aprendizado de máquina, né? Para poder classificar, então, esses gestos, né? De movimentos de mão, tá? Então, deixa eu mostrar aqui um contexto do projeto, né? Que a gente quer, então, desenvolver. Então, a ideia aqui é implementar, então, um sistema de reconhecimento de sinais MGs. Então, não vai ser apenas um canal MG, né? Então, são eletrodos não invasivos, que a gente vai colocar, então, em uma certa região do braço da pessoa amputada, né? E aqueles gestos que gerar, então, a gente vai ter alguns sinais bioelétricos, que a gente vai, então, captar por esses eletrodos não invasivos, né? E aí a gente vai, então, ter os chamados sinais MGs, tá? Entre outros sensores que a gente vai poder utilizar nesse sistema aqui. A ideia é usar aqui em torno de 4 tipos de sensores diferentes, né? Entre eles, MGs e acelerômetros, né, que vão fazer, então, um papel, né, de poder, então, classificar esses movimentos, né, através de algum sistema inteligente. Tá? Então, falando um pouquinho sobre o contexto, né, a motivação para desenvolver o trabalho, ainda é um assunto aberto, tá? Não existe ainda um sistema funcional, tá? Mesmo com baixo número de movimentos, né, de gestos, ainda é difícil ter um sistema real-time, de conseguir que todos os sinais que estão sendo captados, né, nas suas janelas, ele conseguir, então, fazer classificação e realizar o movimento de forma real-time, tá? Existe muita diferença entre os testes em laboratório e o uso real, tá? Ainda é muito complicado acertar mais que 90% num sistema real, tá? Porque vários fatores vão influenciar, tá? E o outro ponto é que as próteses hoje, elas são muito caras, embora elas não tenham esse sistema de classificação, né, é um sistema bem mais simples, né? Como ela tem toda uma parte de desenvolvimento mecânico e mecatrônico, né, ela é extremamente cara, tá? Mas ainda não apresenta essa parte de classificação tão evoluída quanto essa parte de desenvolvimento de engenharia mecânica, tá? Então, essa ideia aqui é integrar com próteses open source. Não é possível também integrar com essas próteses mais sofisticadas, né? Mas, no primeiro momento, a gente vai ter como foco são as próteses open source que têm custo menor, tá? Eu trago, então, aqui o nosso estado da arte do que a gente quer desenvolver lá no final, que é o nosso sistema online, né? Então, desde a parte da instrumentação, onde a gente tem aqui, então, os sensores eletromiográficos ao redor de uma certa região do braço, tá? Aqui a gente está mostrando, por exemplo, um não amputado, mas aqui seria a mesma região do amputado, né? Então, esse gesto que ele realiza, a gente tem diferentes sinais sendo, então,
gerados, tem uma comunicação Bluetooth com um sistema aqui para nossa CPU. Ela vai, então, fazer o processamento de sinais, né, fazer algum tipo de pré-processamento, e depois aqui a gente extrai características, né, para poder fazer a classificação. Tá? Aqui inclui desde a parte da prótese de mão, que a gente está desenvolvendo também um projeto open source, né, com motores aqui, que tem um certo torque para poder fazer os movimentos de pega de objetos, né. Então, essa parte mecânica é um dos escopos do projeto, é secundário, mas é também escopo do projeto, né, desenvolver sistema mecânico. A segunda etapa aqui é a parte do acionamento elétrico também, né, então fazer um driver aqui para poder acionar a prótese. Algumas etapas aqui são sistemas já comerciais, que a gente vai poder reaproveitar. E a terceira etapa aqui é a instrumentação, né? Então, começamos com sistemas mioelétricos aqui, com sinais mioelétricos, mas aqui vai englobar depois mais sensores, né? Ao ponto aqui de verificar se realmente o objeto está escorregando ou não. Então, tem sensores de escorregamento, né? Se eu estou apertando esse objeto aqui demais ou também ou não, né? Com sensores de força, né? E aí vem o escopo principal, que é a parte da sistemas de aprendizagem de máquina, inteligência artificial, tá? Entre os experimentos que a gente vai fazer aqui, né, desde a aquisição de sinais, testar os classificadores, né, para estar tendo uma acurácia, né, tendo aqui rendimentos e performances adequadas, né. A pega do objeto também aqui, como é que a próxima pega esse objeto aqui, né, para não ter escorregamento e não, daqui a pouco não amassar também o objeto, né. E o deslocamento de objeto entre regiões, tá, para ver se realmente ele conseguiu fazer com perfeição aqui a pega do objeto e depois o deslocamento. Para chegar nessa etapa final, né, a gente iniciou, né, com o chamado sistema offline. Tá? Então, a gente não começou com o real time, né? Então, a gente começou aqui um outro sistema mais simples, tá? Que envolveu vários blocos. Tá? Entre os blocos, né? Então, trabalhar com banco de dados, já com sinais de voluntários amputados e não amputados, para poder desenvolver todo o sistema de classificação. Então, a gente vai ter nesse banco de dados, né, parte dos dados como sendo para treinamento e parte dos dados para teste. Tá? Esse banco de dados, ele possui, além de sinais eletromiográficos, né, também sinais de acelerômetros, né, que a gente pode utilizar para poder melhorar a classificação. Então, a gente faz um pré-processamento de sinais, faz segmentação, extrai as características, né, desses sinais. Alguns sinais, eles são redundantes, né, então a gente tem aqui uma etapa de redução da dimensão dos sinais que a gente está medindo, né, com essa redundância a gente tenta retirar, porque não vai fazer muita diferença. Tá? E aí vem a etapa de desenvolver os classificadores. Então, aqui a gente propôs alguns classificadores, tem outros que a gente não mostrou aqui, já foram testados, né? Então, no momento a gente está testando agora aqui frequência aleatória e redes neurais multilayer perceptron, né? Para poder fazer, então, a classificação. Tem uma parte que é o treinamento, né? De extrair as características do sistema de projeção de features, né? E também as características dos próprios classificadores, a parte dos hiperparâmetros, né? E aí, então, vem toda a parte das rotinas de aquisição de sinais e depois a classificação. Tá? Aqui já são alguns resultados que a gente já obteve, né? Eu também já orientei alguns trabalhos de conclusão de graduação de diferentes cursos, né? Engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia eletrônica, engenharia da computação, né? Então, alunos que já desenvolveram alguma coisa que a gente aproveitou também, tá? Desde a parte de software, né? De desenvolvimento dos classificadores, né? A utilização de outros sensores, né? Então, em vez de só no sensor MG, a gente tem também sensores acelerômetros, né? Tanto para classificação de sinais de voluntários não amputados, que aí foi um banco de dados utilizado aqui, está então colocado à esquerda, né? Já obtendo aqui classificações acurácias na ordem de 90%, né, de gestos testados, né? Para voluntários amputados, né? A gente tem um grande problema que os sinais, as classificações, elas são muito baixas. Então, o estado da arte mostra que a classificação está em torno de 60%, 70%, né? Colocando aqui outros sensores, a gente tem mais alguns estudos que a gente está desenvolvendo aqui, né? A gente consegue aumentar essa acurácia, vai até 80%, né? Já é uma grande evolução, tá? Mas ainda temos alguns passos pela frente, tá? Que tem já um sistema já com uma redução de algumas redundâncias também, tem mais algumas técnicas de redução de dimensionalidade, né? Para poder melhorar aqui a classificação, tá? Então, essa parte aqui do software, a gente já estamos com o sistema praticamente finalizado, tá? Desde a parte da classificação, a parte de utilização de mais sensores, essa parte aqui já foi realmente finalizada. O hardware aqui, a gente já tem alguns modelos de próteses open source também desenvolvidas, algumas aqui são bem simples, com poucos graus de liberdade, né? Já fizemos aqui pega de objetos, verificamos aqui se o objeto escorrega, né?
Então, também já temos aqui algumas etapas finalizadas. Tá? E aí vem agora a próxima etapa, que é o sistema real-time, né? No sistema real-time, então, a gente quer nós mesmos desenvolver o nosso banco de dados. Então, já é a nossa próxima etapa aqui que está em andamento, né? A gente tem nosso banco de dados para poder realmente a gente fazer a pega do objeto e aí esse objeto ser deslocado entre 2 pontos, né? E ele fazer a pega de acordo com o tipo de movimento que a gente quer que ele realize, né? Já um sistema do tipo real-time, né? Onde tem aqui, então, desde a parte da aquisição do sinal, então, a gente adquire o sinal, processa, né? Gera aqui as janelas, faz a classificação, faz a predição e depois a gente pede para a prótese, né, fazer o movimento classificado, né, de fechar a mão, abrir mão, fazer um movimento cilíndrico de pega, fazer um movimento daqui a pouco de pinça, tá? E aí pegar o objeto e fazer, então, o deslocamento. Tá? Então, já estamos em alguns testes já no nível do real-time. Tá? A gente fez algumas emulações aqui, né, como se aqui já fosse realmente o sinal que a gente está, então, adquirindo, né? E aí o sistema embarcado já fazer toda a parte da comunicação, a parte da predição e a parte do acionamento da prótese. Tá? Então, a próxima etapa aqui é realmente a gente tirar esse bloco de emulação e realmente colocar aqui o sistema de aquisição de sinais MGs, né? Já no nosso banco de dados, e depois a gente fazer a nossa predição com um bracelete já no braço do voluntário e ele fazer o deslocamento da peça entre 2 pontos, né? Com diferentes gestos, né? Pega a cilíndrica, peça, pega em formato de pinça, né? E aí vai. Esse é onde estamos hoje no momento no trabalho. Encerro aqui. Ok, obrigado, João. Bem interessante o trabalho e o relato. Como é para ser um relato breve, né? Eu acredito que a gente tenha questões e depois a gente pode trabalhar em cima disso, então. Então, eu te agradeço a participação, a apresentação. Eu vou passar agora, então, a palavra para a Bianca, né? Realizar. Depois, em sequência, a gente tem a apresentação do Jefferson e depois a gente abre para conversa e perguntas. Né? Bianca, tudo contigo. Então, obrigado pela tua participação. A palavra é tua. Meu nome é Bianca, eu vou apresentar o projeto Sapientia, que foi meu projeto de dissertação. Ele é um modelo de Smart Campus que promove a flexibilidade de dispositivos e aplicações. Então, dando uma introdução a respeito do projeto, a maioria dos projetos, dos conceitos inteligentes, eles são conceitos derivados do conceito de Smart City, porque não tem um conceito ainda de definição comum, né? Então, eles acabam herdando desse conceito inteligente, que o objetivo é fornecer soluções inteligentes que vão melhorar a qualidade do serviço oferecido, fazendo o melhor uso dos recursos, né, disponíveis e promovendo tanto a qualidade de vida ou a qualidade de experiência do usuário, né, através de tecnologias de informação e comunicação. Entre essas tecnologias estão a internet das coisas, né, que ela vai disponibilizar vários dispositivos e protocolos, né, por estar em expansão, e com isso vai possibilitar uma melhor acessibilidade tanto à parte de mobilidade como à parte de dados em si, fazendo uma melhor infraestrutura para essas soluções e oferecendo serviços também melhores. Durante o nosso projeto, a gente fez uma revisão sistemática da literatura para buscar os trabalhos mais relevantes e também identificar quais eram as maiores lacunas, né, tanto para Smart Campus quanto para a tecnologia de IoT. Então, para Smart Campus, a gente conseguiu identificar que tem modelos que os modelos não possuem uma aplicação ainda e nem uma definição específica, então isso acaba dificultando muito a parte de desenvolvimento, porque tem muitas interpretações. É muito dependente da infraestrutura, então se eu não tiver um sistema de rede ou de energia propriamente para a minha solução, isso pode afetar o meu serviço. Ele é muito dependente da aceitação e colaboração dos usuários, então a parte de economia, de cultura, o próprio nível de educação dos meus usuários vão acabar impactando essa adesão. Isso pode afetar de forma que eles vão fornecer dados, né, para algumas soluções. Outro problema é a deficiência de modelos que integrem os aspectos de acessibilidade na sua base já, e modelos são pouco flexíveis, né, isso também vai dificultar um pouco na integração. Quanto ao IoT, um dos maiores obstáculos dele é a baixa interoperabilidade, então isso vai dificultar muito por causa dessa falta de padronização. Isso vai acabar impactando também para conectar recursos heterogêneos.
e também é para manter a escalabilidade do sistema, né, onde eu tenho um aumento de carga e eu tenho que ser capaz de fornecer esse serviço independente disso, né. Outro problema também é a dificuldade em garantir a privacidade e a segurança dos dados, no momento que os protocolos, em sua maior parte, focam na parte de baixo consumo de energia e não tanto na parte de segurança e privacidade. Então, utilizando essas lacunas e aquele conceito inteligente, a gente desenvolveu o modelo Sapiente, que ele é um modelo desenvolvido em camadas. Isso vai facilitar tanto para definir as responsabilidades de cada camada e torná-las independentes. Então, eu consigo fazer uma melhor manutenção e atualização dessas tecnologias, né? Além de facilitar a leitura propriamente do modelo e facilitar a integração com outras soluções. Essa camada base aqui, ela vai fazer a parte de levantamento de requisitos e planejamento. Então, eu vou tentar identificar os obstáculos, quais os meus recursos, enfim, para tentar tanto reduzir custos, como também reduzir o tempo de desenvolvimento do projeto, né? A segunda camada é a camada de percepção, onde eu vou fazer a captação dos dados. A terceira vai ser a parte de rede, onde eu vou fazer a transmissão desses dados. Eu vou ter minha quarta camada vai ser a parte de sistema, onde eu vou fazer tanto o filtro desses dados, como o armazenamento, a parte de análise e a parte de controle de acesso a esses dados, né? E por fim eu vou ter a camada de aplicação, que vai consumir esses dados e todo o modelo como um todo, né? Então, falando um pouco dos diferenciais desse modelo, ele oferece a flexibilidade, ou seja, uma facilidade de integrar dispositivos e soluções em uma mesma infraestrutura. Ele tem um modelo de análise de dados integrado, tanto com técnicas de inteligência artificial, como também de análise de dados. Ele tem um banco de dados e dispositivos compartilhados. Isso pode facilitar a minha implementação, né, diminuir os custos, como também me dar acesso a outros dados que eu não teria previamente, né. E, por fim, ele tem uma etapa que é específica, né, para a parte de análise de requisitos e planejamento, que justamente vem também para reduzir os custos do projeto, né. Então, visando validar esse modelo, a gente desenvolveu uma infraestrutura com 4 subestruturas. A parte de localização e temperatura vão fazer a aquisição de dados. A minha estrutura de integração vai buscar os dados que estão armazenados em outros servidores e vão trazer eles para um único servidor de aplicação, de forma a facilitar para a minha estrutura de análise de dados fazer o processamento deles. Então, aqui, só mostrando um overview do protótipo em si, né? Essa estrutura aqui é a estrutura de temperatura. Aqui a parte de integração, a parte de análise de dados e a parte de localização aqui. Essas estruturas destacadas foram os projetos que foram anexados à infraestrutura base, visando validar a parte de flexibilidade do modelo, né? Então, iniciando pela estrutura de localização, foi desenvolvido um aplicativo móvel, né, que auxilia o usuário a se deslocar pelo campus. Então, no momento que ele começa a percorrer esse trajeto aqui, eu vou ter esses dispositivos beacons instalados. Eles vão gerar sinais para o meu smartphone, que vai fazer o processamento desse sinal e vai armazenar esses dados de localização no meu aplicativo meu servidor de aplicação. Já a minha estrutura de temperatura, ela vai operar usando os mesmos beacons lá, só que agora operando de forma a captar os dados de temperatura. E eu vou ter o mesmo dispositivo operando de 2 formas diferentes, né? Ele mesmo pode fazer a captação dessa temperatura, como também pode servir como uma ponte apenas, né, para pegar esse dado pelo beacon aqui e armazenar no meu servidor LoRa. Então, aqui, depois de ter esses dados, né, a minha estrutura de integração, ele vai utilizando um protocolo MQTT. Ele usa um padrão Publish Subscribe. Então, no momento que meu servidor de temperatura recebe o dado, esse dado automaticamente é enviado para a minha aplicação. Ele faz a formatação desses dados e já armazena no meu servidor de aplicação, para disponibilizar para a minha estrutura de análise de dados fazer o processamento. Então, a partir desses 2 dados, né, nós fizemos 2 análises diferentes para a parte de temperatura.
foi gerada uma série temporal e uma frequência em cima desses dados. E para a parte de localização, nós aplicamos as duas técnicas de classificação, usando clusters. Uma é a K-means e a outra é a HBScan. E a partir dessas classificações iniciais, a gente gerou uma série temporal e uma de frequência desses dados. Então, aqui são os resultados. A K-means utilizou 3 clusters para fazer essa classificação. E a HBScan ela faz esse número automaticamente, né? Ele não precisa de um pré-processamento para definir o número de clusters. Então, acabou utilizando 4 clusters para fazer a classificação. Utilizando esses índices aqui para análise de dispersão, similaridade e consistência, nós chegamos à conclusão que o K-means apresenta os melhores resultados. Então, a gente pegou essas classificações realizadas por eles e geramos os dados de localização aqui. Esse aqui sendo a frequência, e aqui a distribuição temporal desses dados. E para a parte de temperatura foi feito diretamente, né, a dispersão de temperatura num determinado tempo, e a parte de frequência também. Então, retomando quais foram as contribuições, né? Esse modelo ele vem a promover a flexibilidade, ou seja, a facilidade de integrar outras soluções em uma mesma infraestrutura, e também tem a versatilidade dos dispositivos, né, de operarem de formas diferentes para aplicações diferentes. Ele possui um módulo de análise de dados integrado, então isso vai, de certa forma, deixar mais barata a minha integração, né, com outras aplicações. Ele tem a facilidade de manutenção e atualização de tecnologias, isso devido à forma em camadas do modelo. E também tem o compartilhamento de informações, que tem o banco de dados compartilhado, então eu consigo ter acesso a outras informações que eu previamente não teria acesso. E por fim, falando um pouco da experiência de desenvolver esse projeto, a gente sofreu alguns atrasos, né, porque grande parte dos dispositivos eram importados, então a gente teve que esperar uma média de 8 semanas, mais ou menos, pela entrega dos dispositivos. Falando um pouco do dispositivo centralizador, a gente acabou optando por ele pela versatilidade, né, e pela qualidade dele, mas ele tinha uma linguagem de programação proprietária, então acabei tendo que dedicar um bom tempo para aprender essa linguagem e conseguir programar ele. E além disso, ele não é vendido pronto para uso, então a gente precisou fazer uma placa para conseguir trabalhar com ele, né? Quanto aos beacons, eles utilizam o protocolo BLE, que é o Bluetooth Low Energy, então ele é um protocolo muito bom, porém tem uma grande estabilidade de sinal, onde além das questões de elementos naturais, como temperatura, umidade, radiação, os próprios materiais podem acabar impactando, né, esse sinal. Então, a gente teve que dedicar um bom tempo do projeto para conseguir deixar mais estável, né, esse sinal. E, por fim, o planejamento foi essencial, porque devido a todos esses problemas e atrasos, né, e a gente conseguiu setar metas e atender, né, a todos os problemas que surgiram. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Bianca, pela apresentação. Bacana a tua experiência também ser relatada junto, acho que isso é bem interessante para quem está acompanhando. Bom, eu vou passar agora a ter uma palavra para o terceiro palestrante, que é o Jefferson. Jefferson, por favor, o palco é teu. E aí, logo após o Jefferson, a gente pode abrir para uma sessão de conversa com perguntas e comentários. Por favor, Jefferson. Ok. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jefferson, sou aluno de mestrado aqui do programa de Condução Aplicada ao Ensino. Eu vou apresentar meu trabalho de pesquisa chamado Segmentação Binária de Fases Sísmicas usando redes neurais, codificadores e decodificadoras. Esse trabalho se enquadra na área de exploração de petróleo, que desempenha um papel importante na nossa economia, fornecendo produtos como plástico, gasolina, cosméticos e alimentos. Na fase inicial de exploração, é necessário investigar características das camadas sedimentares, que indicam a possibilidade de armazenamento de óleo. Para tanto, a gente pode perfurar poços de petróleo ou utilizar a sísmica de reflexão. A sísmica de reflexão é um método de exploração de geofísica
capaz de fornecer as estruturas das camadas sedimentares de uma região. Nesse método, as ondas elásticas são geradas artificialmente e são enviadas para o interior de uma região. Os emissores na superfície podem ser tanto em mar ou em terra. Quando as ondas passam por diferentes camadas de sedimentos, parte de suas energias são refletidas e são capturadas por sensores na superfície. A gente pode entender as camadas sedimentares como sendo camadas de solo. Essa afirmação não está muito correta, mas ajuda a entender um pouco a ideia de camada sedimentar. Todos os dados sísmicos serão processados para criar uma representação visual das camadas sedimentares. Com a sísmica de reflexão, é possível ter um primeiro contato com as organizações de camadas de uma área sem perfurar um poço de petróleo, que pode custar milhões de reais. Após gerar as imagens dos dados sísmicos, inicia a fase de interpretação. Nesta fase, os intérpretes usam técnicas para aprimorar as propriedades geológicas ou marcar manualmente as posições onde essas propriedades apareceriam. Este trabalho é demorado e necessita de profissionais especializados para realizar as tarefas tanto de interpretação como análise dos resultados. Esta imagem representa algumas seções sísmicas, que podem ser entendidas como sendo planos geométricos. Esta imagem é de um volume de 4 GB, que contém 1000 seções que o intérprete pode precisar analisar. E pelo que a gente viu até agora, nós temos os seguintes desafios nesse processo. Uma quantidade muito grande de dados sísmicos analisados, que podem ser tanto de gigabytes ou terabytes. Pode ser necessário realizar muitos testes com várias técnicas para melhorar os eventos geológicos. E são necessários profissionais especializados e experientes. Então, no nosso trabalho, a gente buscou reduzir o tempo que o intérprete despende no seu trabalho, tornar as interpretações sísmicas reproduzíveis e criar uma ferramenta capaz de delinear geometrias de fases sísmicas automaticamente. Na literatura, a gente notou que a maioria dos trabalhos focou na segmentação de um único tipo de geometria de fase sísmica. As leis generais tendem a ter um grande número de parâmetros. E foi muito utilizado funções de perda que não são muito boas para esse trabalho, como a cross entropy. Então, para realizar essa tarefa de segmentação, a gente propôs uma rede neural chamada Deep Neural Network for Phase Segmentation, ou DNFS, que é baseada na UNet e na STNet. A gente otimizou o número de parâmetros com a ajuda de uma função de perda composta, pela combinação linear das funções de perda cross entropy e Jacquard. A cross entropy foi responsável por classificar os pixels como sendo de transição entre áreas, e a Jacquard foi utilizada para medir a interseção entre as previsões e as marcas de saídas esperadas. Para realizar a segmentação binária, criamos um conjunto de dados no qual a mudança nos padrões de reflexão, chamada de fases sísmicas, foram representadas por linhas pretas. Aqui, mostrando um exemplo de imagem sísmica. Esta outra imagem mostra uma possível interpretação das fases usando cores diferentes. A terceira imagem representa o modo binário, que utilizamos no nosso trabalho. E a outra imagem mostra uma combinação do modo binário e a imagem sísmica. Uma coisa importante que a gente notou durante esse trabalho é que não tem um dataset padrão para fazer segmentação binária de fases sísmicas. E uma outra coisa, que como o nosso número de imagens para treinamento foi pequeno, nós criamos imagens usando uma técnica de data augmentation, onde extraímos pequenos segmentos da imagem em escala de cinza, essa que está à esquerda, para serem utilizados como entrada para a rede neural. E extraímos segmentos correspondentes das imagens binárias para serem usados como saída para a rede neural. Essa é dessa imagem que está no meio. E também aumentamos o número de imagens usando inversão horizontal e rotação. A rotação foi de mais ou menos uns 30 graus.
E devido à variação significa nas geometria das faixas sísmicas em diferentes áreas de exploração, a aplicação de um único modelo de rede neural treinada é muito problemática. Então, criamos uma rede neural pequena, a partir de alguns experimentos, que pode ser treinada em mais ou menos 15 minutos. A DNFS, que é a rede que criamos, consiste de duas partes principais. A primeira codifica a imagem de entrada e a segunda reconstrói uma imagem de saída com o objetivo de minimizar a diferença relativa entre a mágica de segmentação rotulada e a predição da nossa rede. A DNFS possui um número menor de filtros nos blocos das camadas internas e na conexão entre essas partes. Usamos skip connections para permitir a propagação do erro de gradiente entre as camadas. Em azul, nós temos as camadas convolucionais e em roxo, as camadas transpostas. Aqui, mostramos o esquema utilizado para variar o número de parâmetros das redes. Existem 18 variações de rede neural, que foram utilizadas nos nossos experimentos. O valor de ômega foi alterado para cada um dos fatores exibidos na tabela. Os retângulos vermelhos contêm a rede DNFS e a rede de bases, sendo essas redes a STNet e a UNET. Os diferentes fatores alteram os tamanhos das redes neurais, o que fez com que a nossa DNFS tenha um número muito menor de parâmetros e requisito de discos. Se vocês repararem, a DNFS ocupa mais ou menos 3 megas, a STNet são 12 e a UNET são 270 megas. É uma diferença bem grande. Para os parâmetros de treinamento, usamos um dropout de 10%, um batch size variando de acordo com o número de parâmetros. Isso porque a gente treinava todas as redes de uma única vez, utilizando uma GPU só, todas ficavam carregadas em memória ao mesmo tempo. Eram 18 redes. Utilizamos um learning rate de 0,001 e 500 épocas. 500 épocas foi para conferir quando que as redes começavam a ter um bom desempenho e quando elas paravam de ter um bom desempenho. Uma outra contribuição no nosso trabalho é uma função de loss de perda composta, que atende a melhor necessidade de segmentação de fases sísmicas. Essa função de perda combina a Jacquard loss e a Croix entropy. Para poder estabelecer o valor de beta, que está no slide anterior, a gente fez 5 experimentos. O melhor valor que achamos, foi de 0,5 para o valor de beta. Aqui, a imagem com o retângulo vermelho exibe a melhor predição que nós tivemos variando o valor de beta, na combinação linear entre a Jacquard e a Croix entropy. Quanto às métricas de variação, nós usamos tanto a acurácia, a intersection over union e a quantidade de pixels pretos corretamente classificados. E os próximos slides mostram os resultados experimentais e a comparação entre as imagens preditas pelas redes DNFS, STNet e UNET. Essa tabela mostra fatores, tempo de treinamento, porcentagem de pixels pretos classificados corretamente, o número total de parâmetros e o tamanho de disco das nossas redes nos experimentos. A rede STNet, com fator de 32, e a UNET com fator de 64, são as nossas redes básicas para comparação. Se vocês podem observar que a precisão da UNET aumentou lentamente e apresentou a pior precisão entre todas as nossas execuções. DNFS e UNET, porém, tem precisões semelhantes. A DNFS com fator de 8 foi a que teve a melhor acurácia, mesmo não sendo muito maior que as outras. No entanto, a DNFS manteve sua precisão, mesmo quando os números de parâmetros aumentaram, só que o mesmo não foi observado para a UNET, que com fator de 64 perdeu muita precisão. Aqui, nós temos as imagens de comparação entre as precisões das redes. Se vocês observarem, os níveis de ruído aumenta constantemente conforme aumenta a acurácia da STNet. Esse problema não foi observado tanto nas previsões feitas pela
nossa rede, a DNFS, como pela UNED. Eu acredito que isso se deva porque a STNet ela usa Skip Connect variando muito, muitos Skip Connections, e quando eu vou passar de uma camada anterior para a próxima, ao invés de eu passar construir o número de filtros mais suavemente, passando de 8 para 16, em alguns pontos ela passa de 16 para 128, ou 16 para 256. Isso também ajuda a criar bastante ruído no resultado final. E como principais limitações do nosso trabalho, a gente teve que a variação de pixels fez a precisão variar, uma pequena variação na cor do pixel cinza, dependendo de como que a gente exportava a imagem, das imagens sísmicas, fazia uma grande diferença no nosso resultado. A gente usou um pouco dado de treinamento, isso porque esse tipo de dado é difícil de encontrar, porque a gente depende de algum profissional para poder fazer, e também faltou o conjunto de dados para a gente validar o melhor desempenho do nosso modelo. Aqui está o paper que nós submetemos, faz pouco tempo, para um journal. Se vocês quiserem conferir, é só falar com a gente que a gente fornece o link. E obrigado. Só isso. Ótimo, obrigado, Jefferson, pela apresentação. Bom, colegas, com isso nós concluímos essa primeira etapa, né, de apresentações, e a ideia agora é, no tempo que nos resta ainda, nós temos uns minutos previstos até as 19, 20 minutos, que a palavra fica aberta para perguntas, para comentários. Então, eu queria perguntar se tem alguém algum interesse em realizar alguma pergunta, algum comentário. Por favor, levante a mão e aí eu vou organizando. Gabriel, por favor. Oi, pessoal. Gostaria de agradecer, então, a disposição aí de vocês de participar dessa nossa primeira sessão mista. Eu acho que ela é bem interessante, porque o propósito dela é justamente trazer ideias diferentes, confrontar elas e tentar tirar lições que se aplicam para todas as pesquisas, né, pesquisas em geral. Então, isso é muito válido. Eu gostaria de fazer, na verdade, eu tenho algumas perguntas possíveis aqui, claro, não vou fazer todas, mas eu vou fazer uma delas, depois eu passo, e se for o caso, tem mais uma aqui ainda que eu acho que é interessante de vocês discutirem entre si. E a primeira que eu gostaria de fazer é sobre essa questão de adquirir dados, né? Então, os 3 trabalhos aqui utilizam técnicas de machine learning para diferentes propósitos, tá? E um ponto em comum entre todas é essa dependência dos dados, né? Então, em todos os casos, adquirir esses dados é bastante delicado, né? Eu gostaria que vocês comentassem, de repente, algumas das dificuldades que vocês tiveram e talvez algumas das lições aprendidas, né? Isso eu acho que é bem importante, né? Vamos supor que um aluno que esteja começando agora, ou qualquer pessoa que esteja começando agora numa pesquisa dentro de alguma área parecida com a de vocês, ou mesmo qualquer outra dentro de IA, o que vocês sugerem que essas pessoas façam para poder lidar com a dependência e com a falta de disponibilidade de dados? Excelente questão, Gabriel, obrigado. Eu vou propor uma dinâmica só para a gente organizar as respostas. Quem sabe a gente faz ao contrário. Agora o Jefferson comenta, depois a gente recebe o comentário da Bianca e depois o comentário do João, porque cada um tem um aspecto diferente que pode ser interessante. Pode ser assim? Jefferson, por favor. Bem, no meu caso, se eu tivesse que refazer isso, eu teria buscado um aluno de graduação que já estava trabalhando um pouco com dado sísmico, e a gente ia pegar os papers relacionados à interpretação sísmica e começar a produzir dataset. Só essa produção de dataset e a metodologia que a gente utilizar já daria um artigo, que é algo que carece bastante na área que eu estou atuando. Não tem dataset, até tem dataset aberto, só que quando eu fui utilizar, ele estava corrompido. Eu entrei em contato, não consegui. Então, a melhor maneira para mim seria realmente trabalhar em parceria com uma pessoa especialista nessa área, um aluno ou um outro mestrando da área de geologia. Ótimo, obrigado, Jefferson. Bianca, você pode comentar para a gente? Bom, o meu caso foi um pouco mais difícil porque eu dependia muito de dados reais, então eu dependia muito mais da minha parte de conseguir implementar o protótipo em si, né? E o que mais impactou para mim foi a questão de tempo mesmo, porque quando eu consegui realmente ter acesso aos dados e tal, a gente não tinha muito tempo mais para adquirir os dados da forma que a gente queria, né? Então, eu acabei fazendo uma simulação de dados
mas eu consegui ainda pegar um dataset de certa forma confiável, assim, e conseguir simular em cima deles, né? Então, acho que o meu conselho é, que nem eu falei, é planejamento, né? Tentar planejar para o seu propósito, né? Como que vai fazer para adquirir esses dados. Ok, obrigado, Bianca. João Legário, por favor. Pessoal, eu acho que essa parte da aquisição, né, envolve uma série de itens, né, de variáveis, né? Eu considero que um primeiro item importante é o custo dessa infraestrutura para a parte de aquisição de dados. No meu caso, o custo ele é elevado, né? Quando eu iniciei o trabalho, né, eu pensava só em sinais eletromiográficos. E aí, lendo os artigos, lendo as referências bibliográficas, né, a gente vê que existe um campo vasto de outros sensores que a gente pode utilizar para poder ajudar na parte da classificação, da acurácia, né? Só que é uma estrutura extremamente cara. Para você ter ideia, para poder ter um sistema de aquisição de sinais eletromiográficos e acelômetros, né? O custo de apenas um canal, né? Bluetooth, né? É em torno de 3 a 4 mil reais para poder adquirir um canal. Tá? E para poder ter um sistema confiável, né? Em torno de 4 até mais canais, né? Hoje eu estou utilizando 8, né? O custo é extremamente elevado. Então, um problema que a gente tem é realmente com relação ao custo, à infraestrutura. O outro ponto, né, escolhe a infraestrutura e depois a gente tem que testar se aquela infraestrutura ali ela é adequada ou não. Mesmo com as informações que a gente tem de fabricante, né, muitas vezes a estrutura não se torna adequada. Por quê? Porque como a gente trabalha com sensores, né, a gente tem ruídos, né, que podem também interferir na medição. Então, a gente tem que fazer todo um pré-processamento dos sinais, né, para poder atenuar os ruídos, a gente às vezes não consegue nem eliminar, né, ou fazer outras técnicas, de a pouco de eliminar algum tipo de variável, né? E depois a gente acrescentar novamente, né? E isso aí se torna extremamente... como é que eu vou colocar? O tempo para poder fazer isso aí se torna muito alto, muito caro. Tá? Outro problema também que encontrei bastante é com relação à metodologia. Então, como eu tenho que trabalhar com pessoas, né? Essas pessoas, elas têm que serem, vamos dizer assim, ensinadas, né? A técnica, né? A metodologia para poder fazer a aquisição, né? Então, a gente tem que primeiro preparar toda uma estrutura, até mesmo, às vezes, visual, né? Para aquela pessoa poder entender o que é o procedimento, né? Para poder, aí, então, fazer a aquisição dos sinais. Eu considero como sendo um segundo ponto, tá? E o terceiro ponto é a gente se basear realmente no que a Bianca falou, né? De utilizar datasets bem confiáveis, tá? Para a gente poder, então, treinar, como eu fiz de forma offline, o sistema, né? Para depois, então, fazer a implementação com dados locais mesmo. Acho que considero esses 3 pontos os principais. Ok, Olegário, obrigado pelo retorno. Pergunto se tem mais alguma questão, pessoal, que vocês queiram trazer. O Rodrigo Rigg, por favor, Rodrigo. Tudo bom, pessoal? É a primeira vez que eu estou participando da série de seminários ali, da linha de inteligência artificial, né? Fico, enfim, muito feliz de participar e também gostaria aí de reforçar a qualidade dos trabalhos, né? Enfim, muito bom os trabalhos. Bom, a minha pergunta, né, até alinhado com a questão que eu estou lecionando no PPG, a disciplina de probabilidade e inferência estatística, eu gostaria de, enfim, receber um feedback também nessa ideia muito de painel, né, enfim, dos 3 participantes aí, enfim, do pessoal que apresentou o trabalho, uma ideia sobre o que eles fizeram na parte de estatística e se os trabalhos relacionados, se, enfim, aqueles trabalhos mais intimamente relacionados também utilizam estatística para o determinado fim. Tá certo, obrigado, Rigg. Bom, eu vou deixar, quem sabe a gente faz o contrário agora. Olegário, por favor, depois a Bianca, só para a gente ter uma sequência aqui, né, de resposta. Então, a gente vai para o Olegário, para a Bianca e para o Jefferson. Certo. Os trabalhos relacionados, né, nessa área que estou desenvolvendo o doutorado, né, realmente a maioria dos trabalhos eles têm essa parte da análise estatística, né, utilizar algum sistema verificar se realmente, né, as diferenças elas são significantes ou não. Então a gente vê muito essa tecla sendo batida, né, até mesmo quando a gente faz a submissão do trabalho, né, eles colocam lá que, tá, mas foi feito algum tipo de análise estatística, né, se realmente tem diferenças significativas ou não entre os sistemas implementados, né? O que eu também penso é o seguinte, né? Não tem almoço grátis, né? Se a gente chegar ao ponto de tentar um classificador conseguir encontrar a sua melhor resposta alterando seus parâmetros,
eles chegarão aos resultados de um outro classificador que também possa alterar seus parâmetros, né, para entregar a melhor resposta. Então, eu acho que, no final das contas, né, embora a gente trabalhe com estatística, a gente poder ver a diferença entre alteração de parâmetros, né, mas se a gente forçar alguns classificadores, no final as respostas vão ser muito similares entre eles. Na alteração de parâmetros, na alteração de IP-parâmetros, né, lá no final, com as mesmas características, né, a minha opinião é que eles chegam nas mesmas respostas se a gente conseguir chegar nos melhores IP-parâmetros para cada um deles. Né. A gente pode analisar estatisticamente algumas diferenças, né, mudando algum parâmetro, né, mas nas mesmas condições, eu acredito que eles teriam as mesmas respostas. Ok, obrigado, Olegário. Bianca, você gostaria de comentar algo sobre essa pergunta que o professor Higg fez? Eu acho que eu posso comentar um pouco a respeito especificamente das técnicas de cluster, né, que eu utilizei, porque meu trabalho era muito mais qualitativo do que quantitativo, né, por se dizer. Mas essa questão da parte de IA especificamente, eu tinha vários trabalhos, mas variava muito as técnicas para a parte de localização, né? Então, eu tentei buscar trabalhos que tivessem realmente como tu falou, assim, a questão de estatística mesmo, né? E acabei utilizando as duas técnicas que eram as mais utilizadas, né? Que tinham os melhores resultados. E são bem similares até, para mim ficou bem similar, né, esse resultado. Ok, obrigado, Bianca. Jefferson, por favor. Bem, no meu caso, os trabalhos relacionados não se focavam muito no de estatística, isso porque a avaliação era mais qualitativa e visual dos resultados. E também da metodologia. E como eu trabalho muito voltado para o ambiente de geologia, eles prezam muito em como você fez aquela interpretação, quais câmeras utilizaram, e não se ligam muito em como que a rede neural, como a rede neural, como a IA foi utilizada sobre aquilo. Isso é uma carência que eu notei na área, e eu também, porque como é uma área que começou em 2018, e basicamente, que começou a ter um pouco mais de trabalhos, e começou a ter um boom mesmo em 2019, 2020, agora que talvez o pessoal comece a colocar datasets para poder fazer as inferências, e aí sim começar com as análises estatísticas, porque é algo que realmente está faltando. Uhum. Ok, obrigado, Jefferson. Eu não sei se os colegas querem realizar mais alguma pergunta, mas eu queria fazer um comentário daí mais específico para um dos trabalhos, né? Queria consultar o Jefferson a respeito de uma questão específica. Mas como a Patrícia levantou a mão, eu vou passar a palavra primeiro para a Patrícia. Por favor, Patrícia. Podemos trocar também, Sandro. Pode fazer a tua pergunta, depois eu faço a minha. Gente, boa noite para todo mundo. Okay. Parabéns aos alunos pela apresentação. Foi muito bacana, muito interessante. Eu tô aqui com o celular, porque eu tô bem sentadinha no sofá, a parte boa da gente fazer de casa, né? Essas participações. Bom, a minha pergunta, assim, tem mais a ver com a questão científica do trabalho de vocês, né? É uma pergunta para todo mundo. Qual seria, né? Então, acho que uma das dificuldades que a gente sempre tem no trabalho de mestrado, doutorado, é a gente avançar o estado da arte, né? É achar uma contribuição científica, um diferencial, uma originalidade para o trabalho que seja científico, que não seja apenas técnico. E eu queria que cada aluno comentasse isso sobre o seu trabalho, né? Então, qual seria o diferencial do seu trabalho em relação ao estado da arte, em relação ao que já existia? O que vocês avançaram? O que vocês acharam de novo? Ok, ótimo, Patrícia. Vamos deixar livre, então, a ordem das respostas agora? Quem quer começar? Posso começar, Sandro? Por favor, obrigado. Na minha opinião, assim, com relação ao que eu estou desenvolvendo de tese de doutorado, né, eu penso assim, o uso de ferramentas, as ferramentas que eu estou utilizando aqui, embora sejam ferramentas já muito tempo utilizadas na literatura, né, mas juntar todas elas naquele problema, talvez seja as primeiras vezes que isso está acontecendo, né, juntar diferentes sensores, né, sejam sensores de astrometria, eletromiografia, deslizamento, força, né, compor um sistema real-time também com todos os blocos necessários, né, claro, existe a parte técnica envolvida também, né,
mas fazer com que todas essas etapas se conversem, né, cada engrenagem funcione, né, e verificar o que pode dar de errado, que a gente já começa a ver alguns pontos que vão dar errado, a gente já começa a evidenciar que existe ali um gap, né, que é um dos, eu considero, né, que é um dos principais problemas, que é o repouso, né, no meu caso da classificação de gestos, né, que é o repouso, né, que como é que eu posso fazer para poder tirar aquele repouso, né, da prótese, né, fazer uma classificação diferente, né, e pegar só os demais gestos e fazer a classificação para depois inserir o repouso no sistema. Então, esse é o meu maior desafio hoje, né, que é essas transições entre os estados, né, entre os gestos, né, e conseguir ter uma classificação no final ali perto dos 100%. Então, hoje esse é o grande problema, né, essas variações de sinais, né, só se já daria, por exemplo, só um trabalho de mestrado, né, de poder verificar como é que eu posso analisar aquelas transições de sinais, né, que é ali onde tem maior erro, onde tem a menor acurácia, né, na parte da classificação. Então, esse é o maior desafio hoje que a gente está tentando enfrentar, né, de utilizar técnicas inteligentes, né, técnicas de machine learning, né, e outras técnicas de engenharia, né, para poder identificar esse problema na transição dos sinais. Então, esse é o nosso grande gap hoje, nosso grande gargalo, né, para poder encontrar a solução para o sistema real-time. Ok, obrigado, João. Bianca, Jefferson, quem gostaria de comentar? Pode ser eu. Bom, no meu caso, eu tinha uma grande deficiência de modelos em si para a parte de Smart Campus, né? A maioria dos modelos existentes hoje, eles são para Smart Cities. Então, eu tive que procurar bastante e também tentar inovar na questão de usar os modelos de IoT que já tinham para fazer uma certa integração entre os dois. Mas eu diria que a parte de flexibilidade foi a maior contribuição mesmo, de conseguir proporcionar um modelo que seja de fácil integração, né? Conseguindo utilizar as camadas de IoT, enfim. A gente tinha outras contribuições, né, Sandro? Mas, enfim, o tempo não deixou a gente chegar lá. Mas foi a parte de flexibilidade mesmo para nós. Ok, obrigado, Bianca. Jefferson. Tá. No nosso trabalho, uma coisa que eu notei no início é que, quando eu comecei, a gente não sabia muito bem qual era o tipo de estrutura que tinha que ser utilizada, tanto para poder representar o problema, como qual seria os tipos de rede. Então, a gente, conversando, a gente chegou aqui que as partes sísmicas a gente não precisa segmentar utilizando cores. Porque cada vez que eu uso uma cor, eu posso falar que aquela cor, que diferentes regiões estão associadas a diferentes cores. Só que para o meu tipo de problema, isso não é a realidade. Então, quando eu estava treinando, eu estava sempre conseguindo um resultado muito ruim. Fazendo simplesmente uma modelagem diferente do problema, que era botar a linha preta entre as transições das regiões, aí eu comecei a ter bons resultados. E uma outra coisa também é que essa pequena mudança em como eu comecei a olhar o problema começou eu pude fazer uma função de loja diferente, que é um pouquinho mais específica para esse tipo de trabalho, porque não basta só classificar o pixel em transição ou não, tem que verificar se eles estão caindo no lugar correto. E o pessoal estava utilizando muito só a cross entropy. E uma outra coisa é que, com essa mudança, aquelas redes que são muito grandes, como a IONET, que dá 270 megas, se eu for colocar isso no trabalho dia a dia de um intérprete, um geólogo, o pessoal não vai usar. Porque eles gostam de, na hora que está trabalhando, conseguir os resultados muito rápido. Então, se eu tenho uma rede que consegue fazer a mesma coisa que redes muito grandes, em mais ou menos 20 a 15 minutos de treinamento, isso é algo que eles vão utilizar. E um outro ponto é que essa rede pequena, e como dá para treinar rápido, eu consigo utilizar ela em vários campos diferentes. Agora, por que eu não posso utilizar uma mesma rede em vários campos? Porque cada campo tem geometrias muito diferentes entre si. Então, se eu simplesmente pegar o conhecimento de um campo que está armazenado na rede e transferir para outro, eu não vou ter bom resultado. Nem um humano tentando analisar diferentes campos consegue pegar exatamente o conhecimento que ele tinha no campo anterior e jogar para o próximo. Essas foram algumas contribuições que a gente conseguiu enxergar fazendo esse trabalho. Bacana, obrigado. Bom, colegas, a gente está chegando também ao final do tempo previsto, né? Eu não quero também estender
o horário em função de outras agendas que provavelmente vocês devem ter também. Queria, então, agradecer de novo a participação de todos, né? Queria perguntar se o Jefferson, a Bianca ou o João Legaro querem fazer um último comentário sobre a apresentação. Eu não. Tá certo. Espero que tenha sido positivo, né, para vocês também. Então, agradeço a participação, né, a participação dos colegas também, e finalizo por aqui, então, esse nosso encontro. E aí, desejo que nos encontremos em breve aqui nos próximos, tá certo? Muito obrigado a todos, então. Obrigado, pessoal. Obrigado pelas apresentações aí. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Parabéns a todos. Até um próximo.